Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, viu? Hoje nós vamos iniciar nossa aula agradecendo a Papai do Céu e que nosso dia seja abençoado. E nós vamos ter um momento muito bom de aprendizagem hoje, com a sílaba nova, conhecer um gênero textual novo. Eu sei que vocês já conhecem, mas nós vamos conhecer mais, aprofundar mais, né? Porque nós já conhecemos as parlendas, as lendas, os poemas, as receitas, né? Nós já conseguimos identificar um convite, então as historinhas, as fábulas, as histórias bíblicas, então são tipos de gêneros textuais, são tipos de textos. E hoje nós vamos conhecer as histórias em quadrinhos, né? O próprio nome já está dizendo quadrinhos, quadros. E tem falas, né? E aí vocês vão conhecer as características, né? Que vocês já vão identificar. Pode ser em revistas, podem ser em livros, podem ser em gibis, certo? E nós vamos conhecer um bem bacana, que é escrito por Maurício de Souza, né? Ele é o autor desses personagens, né? Da Turma da Mônica, que é composto de alguns personagens, nós vamos assistir, certo? E nós vamos aprender sobre esse gênero textual, nós vamos ver a sílaba nova, que nós vamos aprender hoje, an, em, in, on, Nós vamos também ver a atividade do dia e a nossa ficha esquema, certo? Com a palavra lamparina. Lamparina. Então, nessa palavra nós temos o an, a sílaba, né, que nós vamos trabalhar. E a tia vai explicar para vocês poderem aprender, porque com as sílabas simples é mais fácil fazermos, né, a nossa ficha esquema, mas com sílabas complexas tem um grau de dificuldade maior, certo? Então vamos assistir agora a nossa historinha em quadrinhos, né? Bem bacana. Você conhece esses personagens? Mônica, Magali, Cascão, Cebolinha, Menino Maluquinho. Esses personagens são famosos por suas histórias em quadrinhos. Mas o que são histórias em quadrinhos? São histórias com início, meio e fim, contadas em quadros. Esses quadros podem ter apenas imagens ou misturar imagens e textos. Podemos encontrar essas histórias em revistas, livros, jornais ou gibis. E para que serve uma história em quadrinhos? Serve para divertir. Vamos ler uma história em quadrinhos? Chico Bento. No primeiro quadro, Chico Bento aparece pescando. Depois, ele aparece fazendo esforço, pescando uma bota. No terceiro quadro, ele diz: porqueira, pensei que era um peixão. No quarto quadro, ele diz: e agora? O que eu faço só com uma bota velha? No quadro seguinte, ele aparece olhando para uma mãozinha. No último quadro, mostra que essa mãozinha é do Saci, que tem um pé só. Gostou? Agora, vamos ver as características das histórias em quadrinhos. A história é contada em sequência de quadros, um quadro após o outro. Tem desenhos que mostram os personagens e suas expressões, como alegria, esforço, dúvida, irritação, tristeza e também os cenários, o rio, o mato, o céu.
Também pode ter textos com falas, pensamentos, gritos e tudo isso dentro de balões. O mais legal é que a forma dos balões muda de acordo com o que se quer mostrar. Vamos ver? Fala, pensamento, grito, fala de vários personagens, expressão de ideia, dúvida, admiração, canto e vários outros. Quando as histórias em quadrinhos têm poucos quadrinhos, elas recebem o nome de tirinha, que são histórias com menos quadrinhos, mas que também contam histórias completas. E aí, se você fosse escrever uma história em quadrinhos, como seria a sua história? E aí, crianças, como seria a sua história? Gostaram? Então, as histórias de quadrinhos, né? Tem o início, o meio e o fim. Não sei se vocês observaram, no finalzinho assim tem assim, fim. E tem a sílaba nova que nós vamos estudar em. E nós vamos também ver uma atividade legal, que é aquela atividade do intruso. Intruso é aquela, pode ser uma imagem, pode ser uma palavra, porque na Turma da Mônica, será que todos os personagens, vocês vão ver aí agora com essa atividade, certo? Bem legal, prestem bastante atenção para a gente aprender, certo? Rapidinho. Calma aí. Isso. Achei. Quem é o intruso? Nós temos aqui alguns meios de transportes, né? São aqueles, o que são meios de transporte? Que servem para nós, o quê? Transportar de um lugar para o outro, né? Então, nós temos avião, carro, bicicleta, navio, uma maçã. Será que maçã eu posso transportar de um lugar para outro? Então, essa maçã é a intrusa aqui no meio deles, né? Dos meios de transporte. Agora, próximo, que é da Turma da Mônica. Quem é o intruso? Aqui nós temos, né? A Magali, é da turma. Cascão, também. Patati, o que você está fazendo aí, Patati? Cebolinha e a Mônica. Então, qual é o intruso infiltrado nessa turma? O Patati. Então, é bem simples. E é isso que nós vamos estudar agora. Essa letrinha, né? Que é a sílaba nova que nós vamos estudar, ela acabou aparecendo, né? Como uma letrinha intrusa a mais, porque nós conhecemos a sílaba assim, bom. Mas para eu pronunciar aqui de forma correta, bom. O grifado de tia saiu meio torto assim, né? Em, in, on, Então, aqui é a sílaba nova. Nós temos aqui a letrinha cursiva minúscula e a inicial maiúscula aqui para vocês verem. Então, nós temos algumas palavrinhas aqui que era bom se eu tirasse, né? Mas ver se eu consigo apagar essas margens aqui, porque está acabando atrapalhando. E aí, nós vamos fazer a leitura aqui de algumas palavrinhas. Tia vai pegar algumas palavrinhas para explicar para vocês como é que eu leio corretamente essas palavras com essa letrinha intrusa agora, que é a sílaba complexa. Sempre vai juntar 3 letrinhas para formar um som, né? O som da sílaba. Então, aqui, bambu, tampa, empada, marimba, marrom. O me aqui, M, né? Apareceu no final. Sempre no final das palavras eu uso a letra me. Nunca a letra ne de navio, viu?
É a letra me. Marrom. Marimba. Aqui tem uma letrinha B. Tem uma regrinha que vocês vão ver, eu coloquei na frente, né, na atividade, que vocês vão ver. Sempre eu utilizo a letrinha me antes de P e de B, certo? E nós temos uma leiturinha aqui, né? O cavalo de Pompeu. Aqui nós temos o título da história. Pompeu tem um cavalo. O nome do cavalo é Rambo. Ontem, Pompeu comia um bombom de amendoim. Rambo viu e ficou com vontade. Pompeu falou: come capim, Rambo. O bombom é meu. Rambo entendeu o recado. Ele comeu capim e saiu galopeando pelo campo. Aqui nós temos, né, um balãozinho e tem a fala de Pompeu, que é esse garoto, e aqui Rambo, o cavalo. Come capim, Rambo. O bombom é meu, certo? Agora nós vamos para a nossa atividade. Essa aí é a atividade. Ok. Desceu. Complete as frases. O nome do cavalo é Rambo e do menino é Pompeu. O menino comia um bombom de amendoim. O cavalo comeu capim. Observe como é que se escreve essas palavras para vocês preencherem aqui os espaços. Número 2. Observe e descubra a letra que serve para completar a palavra, as palavras. Aqui nós temos uma tampa, né, as imagens, e da pomba. E nós temos aqui a letrinha intrusa agora, que vai agregar com a sílaba que nós já conhecemos, tá? E nós vamos pronunciá-la dessa forma. Tam. Tam, pá. Agora nós conhecemos o pó e nós vamos o quê? Juntar com essa sílaba intrusa agora para formar uma sílaba nova. Por isso que se chama sílaba complexa, porque é diferente, né? Tem um grau maior de dificuldade, mas quando nós pronunciamos e conhecemos, né, prestamos bastante atenção, nós conseguimos realizá-la e escrever corretamente. Bora? Pom, ba. Então, aqui, tam, pá. Pom, ba. Porque se não existisse essa sílaba, essa letrinha agora, né, para juntar, para formar uma sílaba, nós falaríamos tapa, tapa. Tapa é uma palavra. Agora, tampa já é outra palavra, certo? Então, só acrescentou essa letrinha intrusa no meio agora, né? A gente coloca aqui de forma, né, uma divertida, a letra intrusa, para falarmos corretamente e escrever corretamente essa palavra nova, certo? Porque é a sílaba que nós estamos estudando. Regras. Regras, tia, tem que cumprir regras. Brincadeiras têm regra, a língua portuguesa tem regras, né? E regras é para ser cumpridas. Antes de P e B, utilizamos a letra MEI. É por isso agora que nós vamos prestar atenção para realizar, né, essas atividades agora, certo? Então, aqui, a imagem já diz tudo, né, que é uma lâmpada. Lã. Qual é a letrinha que nós vamos colocar? Me. Amendoim. No final das palavras, usamos a letra me. É outra regrinha que acrescenta, né? Para nós escrevermos aqui, para depois não colocar um ne no final. É a letrinha me de mamãe, viu? Amendoim. Capim. Bomba. Olha a regrinha que é um B. Bumbo. Letrinha me. E shampoo. Aqui tem um P, eu vou colocar a letra me. Complete com me ou ne. Agora vocês prestem atenção, porque nós vamos utilizar a regra, né? Santo.
San. San é a letra N de navio. Foi a sílaba que nós vimos, né? An, en, in, on, un. E agora nós an, en, in, on, un. Então, o som, se nós não observarmos as regras, às vezes dá aquela confusão por causa do som. É muito parecido e aí acaba, né, escrevendo errado. E depois lê errado também. Santo, rombo, tem o B. Então, vou colocar a letra M. Batom, a regrinha é clara, no final só uso me. Berimbau, me. Bengala, tem um G, eu coloco ne. Dente, ne. Aí vocês observam as outras palavrinhas para vocês escreverem. Não é uma coisa que vocês vão aprender de uma noite para o dia, mas sim com a prática, a gente prestando bastante atenção, fazendo as tarefinhas, né? E nós vamos aprender, certo? É a prática. Praticando, nós vamos conseguir. 4. Continue escrevendo a história e dê-lhe um título. Então, história tem título. E de acordo aqui que nós vamos colocar esse título. O que está escrito aqui? Vamos ver. Timbó é um elefante muito sabido. Tem um pontinho aqui na primeira frase. Acabou a frase, coloca um ponto final. Pampolino toca bumbo. Aí tem 2 pontinhos. Depois tem uma fala de Pampolino. Tem um travessão. Bum, 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 bum. O bumbo, né? Aquele instrumento, né? E aí, Timbó. O que eu posso completar aqui nesse espaço que tem a ver para ficar uma história coerente, né? Que tem sentido. Então, nós vamos colocar Timbó toca violão, né? Instrumento também. E aí, Pampolino fala. Aí, travessão tem que ter uma fala aqui dele, né? Você toca muito bem. E a admiração, né? É esse pontinho aqui, ó. Um tracinho e um pontinho embaixo, que se chama ponto de exclamação. Eu utilizo quando eu quero, né? Quando é uma admiração, né? Aí eu utilizo esse pontinho, esse ponto de exclamação. Então, é nossa atividade do dia, mas nós temos a nossa ficha esquema com a palavra lamparina. Ó, minha língua, lam, né? É o L, o A e o M. Para formar uma sílaba agora, é lamparina. Então, a tia já colocou aqui lam, len, lim, lom, lum. Pá, pé, pi, pó, pu, pão. Ra, ré, ri, ro, ru, rão. Na, ne, ni, no, nu, não. Aqui nós já estamos práticos, né? Com a nossa ficha esquema, que são as sílabas simples, mas agora com as complexas, nós temos que prestar atenção, bastante atenção. E ao elaborarmos as palavras e desenhos, vamos ver, porque tem alguns coleguinhas que ainda estão com dificuldade com essas sílabas, né? Em formar. E a tia colocou algumas palavrinhas aqui. Pé, pão, peneira, lamparina, limpo, lama, pipa e paraná. São palavras geradas da nossa ficha esquema. Aqui, ó, lama, peneira, pipa, limpo. A própria lamparina, lamparina. Pode colocar outras palavrinhas, pão, tá vendo? Pé, foi as palavras que eu, né, fiz aqui, elaborei, mas vocês podem pensar e colocar outras palavras, gerar outras, mas tem que ser dessas sílabas aqui, para ficar corretamente, entendeu? Que se eu colocar outras de outras sílabas, a ficha esquema fica incorreta, certo? Então, e os desenhos e depois preencher o banco de palavras. Eu coloquei aqui a separação de sílabas na frente, porque eu estou percebendo que alguns coleguinhas estão errando na separação de sílabas quando tem encontro vocálico. Eu percebi na palavra índio
índio. É junto, o ó. É junto, dio. Índio. E teve uns que colocaram assim, índio. E não é assim, é índio. Índio. Certo? Então, aqui peneira é a mesma. Peneira. Lamparina. Limpo. Lama. Lama. Pipa. Parana. Pão. Pé. Então, foram algumas palavrinhas que eu tirei da nossa ficha esquema, certo? E vocês prestem bastante atenção ao vocês preencher a ficha esquema de vocês, façam a atividade, observe a regrinha, peça ajuda, né, ao seu responsável, porque ele vai contribuir, certo? E muito na atividade que vocês vão fazer, né? Então, vocês tenham um bom dia. Obrigada, família, né? Pela colaboração. Um super beijo e fiquem com Deus.